Olá, meus amores, tudo bom? Bom dia para vocês, meus queridos. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas bem interessantes para vocês, tá certo? De estudo, para vocês terem mais vontade de estudar. Procura um lugar bem calmo, bem arejado, bem ventilado e silencioso e iluminado, para que vocês foquem no estudo de vocês. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, sua borracha, seu apontador e seu material didático, que hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de geografia, certo? Pegue o caderninho para poder vocês anotarem algo que chamar a atenção de vocês. Pegue o livro de vocês, nós vamos falar hoje um pouco sobre a região sul. Nós falamos sobre região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região centro-oeste e vamos falar da nossa última região, que é a região sul. A região sul do Brasil ocupa uma área de 576.774.310 quilômetros quadrados, o que corresponde a 6,76% do nosso território. É a menor das regiões do país, é a única das regiões fora da zona intertropical. Faz fronteiras com Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu povoamento foi marcado pela presença de imigrantes europeus, entre eles italianos, alemãos, poloneses, ucranianos, que deixaram marcas de suas culturas notalmente na arquitetura, na culinária, na dança de cada região. A tia mostrou aí para vocês o mapa da região sul, que a gente já estudou a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste, que foi a aula passada, e nós vamos estudar hoje sobre a região sul, os aspectos naturais e econômicos e culturais dessa região. Os 3 estados da região sul e suas capitais são Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Vamos falar agora sobre os aspectos naturais dessa região. Quando eu falo de aspectos naturais, eu estou me referindo ao clima, ao relevo, à hidrografia e à vegetação, certo? Eu vou falar agora sobre o clima da região sul. A maior parte da região sul do Brasil está localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, na zona temperada do sul. Com isso, o clima que predomina nessa região é o clima subtropical. Esse tipo de clima é caracterizado por temperaturas mais amenas do que no restante do território brasileiro. A temperatura dela é amena, ela fica, é a região do Brasil que é mais fria, é a região sul, certo, gente? Região mais fria das 5 regiões que foram subdivididas do Brasil, a mais fria, que predomina lá o clima é subtropical, é a região sul. As temperaturas médias anuais durante o ano, a temperatura dela fica entre 15 a 20 graus, com exceção do extremo sul, onde a média anual são inferiores a 15 graus. Então, lá no sul mesmo, no extremo sul da região sul, a média anual durante o ano todinho, ela fica abaixo de 15 graus. A precipitação anual fica no entorno de 1.500 a 2.000 milímetros. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. A vegetação da região sul é influenciada principalmente pelo clima e o relevo da região. As vegetações da região sul é a Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Mata dos Pinhais, nos Planaltos. E os campos, cujo exemplo mais conhecido é a Campanha Gaúcha ou as Pampas. Pampas é o que? São os campos. Mas a vegetação que predomina no sul é a Mata Atlântica e as serras, certo, gente? O relevo, a unidade do relevo que são presentes na região sul do Brasil é o Planalto e Serra do Atlântico.
No leste e sudeste, os planaltos e chapadas são banhados pela bacia do Paraná. O Planalto Sul, que é o Rio Grandense, são as depressões, que são banhadas pela bacia do Paraná também. Existem as depressões periféricas do Sul Rio Grandense e as planícies da Lagoa dos Patos e Mirins. Então, o que predomina de relevo na região sul são as planícies e os planaltos e depressões. Para vocês verem aí o tipo de clima: planalto, depressões e planícies. A região sul conta com os rios caudalosos, é bastante tensos. Os rios desses são bastante extensos. Esses rios correm em terrenos de planaltos e possuem queda d'água, o que favorece o aparecimento de hidrelétricos. A maioria das usinas hidrelétricas que coisa energia é predominante nessas áreas que os terrenos são planaltos, porque ele tem uma queda d'água. Dois desses importantes rios são os Paranapanema, entre São Paulo e Paraná, e o Rio Paraná, entre Paraná e Mato Grosso do Sul, fazendo a fronteira entre Paraná e Paraguai. Dois desses importantes rios são Paranapanema, que está entre São Paulo e Paraná. Quando a gente vai falar, vamos aqui. O clima é subtropical, certo? O clima da região sul é o subtropical. O relevo da região sul está em planalto, planície e depressões. Vamos falar agora sobre a vegetação lá, é a Mata Atlântica, mas também o que predomina também lá é as pampas, que são os campos. Falamos do clima, falamos da vegetação. A hidrografia que banha lá é o Rio Paraná, certo? O que predomina lá é a bacia do Rio Paraná. Ok, gente? Clima subtropical, relevo, depressões, planaltos e planícies, hidrografia Rio Paraná e o clima subtropical. E a vegetação é a nossa Mata Atlântica. Vamos falar sobre a economia. A economia da região sul do Brasil apresenta uma base diversificada com destaque para a agropecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio e o serviço. Depois do estado do Sudeste, exceto o Espírito Santo, os estados da região sul apresentam os maiores produtos internos brutos, o BIP, do Brasil. Desculpa, gente. Eu tive que... A região sul do Brasil se destaca principalmente na produção agropecuária, sendo grande exportadora nacional da soja, ave e carne. Então, o que predomina em termos economia é a produção agropecuária da região sul. São importantes atividades ainda a produção do trigo, do tabaco, do algodão, da cana-de-açúcar, bem como da laranja e da uva, do café e ainda a erva mate. Então, essa parte da produção agropecuária, da agricultura, se concentra muito nessa região, principalmente a produção do café e da soja. Falando um pouco sobre a cultura da região sul. São algumas das comidas típicas mais conhecidas da região sul do Brasil: o churrasco, o arroz carreteiro, o barreado, a polenta, o sangue de vinho com creme branco, a broncia, cuca alemã. Esses pratos, o que ocorre do sul? O sul eles têm uma grande característica das pessoas que vieram e fizeram uma colônia aqui, como os alemães, os franceses, os italianos, eles se concentram muito nessa região sul, certo? São comuns os pratos feitos com pinhões, bem como os cafés coloniais. Então, devido a essa colonização desse povo, a região sul ela tem uma riquíssima e diversificada cultura. Por quê? Porque esses povos trouxeram a cultura dele para cá e aqui os brasileiros se adaptaram. As danças mais comuns dessa região é o vaneirão, a chula,
o pezinho, a milonga, a chimarrita, o pau de fita, o fandango, o shot, o buche, a balainha, a dança de violão. Então são as danças que já é dessa região, já é da cultura, já é uma parte da cultura dessa região, e eles aderiram mais ainda com esse povo que formaram o povo do sul, os alemãos, como a tia tinha falado. Tem alemão, tem espanhol, tem francês, então se concentra muito nessa parte da região sul o povo alemão. O folclore. A cultura do sul do Brasil foi influenciada pelos europeus que chegaram ao território, sendo que com o tempo novas crenças e lendas se somaram. Algumas das mais comuns são o saci, o boitatá, o negrinho do pastoeiro, a curupira, personagem típico da nossa cultura brasileira. A região sul é a menor região em extensão territorial no Brasil, certo? A região sul, aqui a tia vai falar para vocês um resumo de tudo isso que a tia ensinou para vocês. É bom que vocês anotem no caderno de vocês, isso que a tia vai falar agora, que vocês anotem no caderno de vocês, para vocês estudarem para nossas provas, certo? A região sul é a menor região em extensão territorial do Brasil. Então, em termo extensão, a menor é a região sul. A região sul é a que tem menor número de estados do Brasil, porque só são 3. Os estados da região sul são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só possui 3 estados. O sul do Brasil tem 2 biomas principais, que são 2 tipos de vegetação. Lembra que a tia falou que tinha os pampas e a Mata Atlântica? Pronto. O sul do Brasil, ele acompanha 2 tipos, as principais vegetação de lá, que predomina lá, é a Mata Atlântica e os campos. O relevo da região sul conta com planalto, planície e as depressões. O clima que predomina a região sul é o subtropical, certo? A cultura dessa região foi influenciada principalmente pelos povos da Europa, que ocupavam o território brasileiro. A região, ela é destaque, o maior destaque dessa região em termos econômicos é a agropecuária, que a tia também falou, que a agropecuária ela é o centro econômico da região sul, se destaca a agropecuária. Vamos lá, novamente para vocês poderem copiar e prestarem bem atenção. A região sul é a menor região de todo o território brasileiro. A tia está repetindo novamente para que vocês anotem e não esqueçam de anotar. A região sul é a menor região das 5 que tem o menor número de estados, que são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O sul do Brasil, ele tem 2 tipos de vegetação, certo? Que são biomas, são 2 tipos de vegetação, que é a Mata Atlântica e os campos, que também pode ser chamado como pampas. O relevo que predomina essa região são planalto, planície e a depressão. O clima que predomina a região sul é o clima subtropical, certo? A cultura da região sul, ela foi influenciada pelos povos europeus que se instalaram aqui no Brasil. E a região que se destaca economicamente é na área de agropecuária, certo, meus amores? Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo, cuide-se, estudem. No livro de vocês tem todo esse conteúdo para vocês dar uma lida. Está no nosso canal, está na nossa plataforma digital. É só acertar a quantidade de vezes que vocês quiserem, tá, meu amor? Um beijo, até a próxima aula.